Meus amigos, cá estamos no momento final do nosso seminário. Nós vamos continuar com a parte final apresentada pelo nosso querido Paulo César, há pouco, que tudo o que foi apresentado sobre materialização, até mesmo sobre as consequências dos nossos atos na saúde ou na doença, seja consequência agora ou em próxima existência, ela toda está embasada na vivência dos nossos sentimentos, na nossa estrutura mental e, obviamente, nas atitudes que temos. As atitudes e escolhas e ações que realizamos no passado. Seja esse passado há 5 minutos atrás, que é passado, como há 5 séculos atrás. Porque nós somos, sendo espíritos, somos almas em um processo de educação. Nós seremos sempre herdeiros de nós mesmos. A saúde ou a doença são estados que vivenciamos em nós mesmos, fruto da saúde mental ou mesmo da harmonia dos sentimentos que temos. Então a ideia é que todo laboratório de partículas está em nós. Nós, da mesma forma que químicos de laboratórios manipulamos as substâncias, nós somos quem utiliza, quem manipula as substâncias mentais, as substâncias energéticas que trazemos, e a consequência de como essa dinâmica de energias flui em nosso ser vai determinar a nossa paz interior tão almejada, ou mesmo a nossa saúde, em todos os níveis, a saúde física, emocional, a saúde espiritual, a saúde ecológica, em todos os níveis, porque aqui se trata de uma educação integral para um ser integral. Corpo, mente, espírito e sentimento. E toda a nossa inter-relação com o ambiente, porque fazemos parte da natureza. Então a saúde também estará envolvida no relacionamento que temos com as pessoas e com tudo que existe. O paradigma quântico, hoje no século XXI, é uma outra maneira de enxergar coisas que inúmeras religiões já nos trazem, inúmeras filosofias do Oriente já nos apresentavam, e foi necessário que, por via da ciência, ela caminhasse no encontro desses mesmos conceitos, muitos deles já trazidos na Índia, muitos já vivenciados no Antigo Egito pelos grandes sacerdotes e por grandes espíritos que viveram conosco no planeta Terra. Tanto é que Einstein, ele usou ele transmitiu uma ideia muito interessante, que a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Ele já enxergava as coisas muito mais avançadas para a época. Tanto é que até hoje essa frase causa espanto para muitos de nós. Porque ele já apresenta que a ciência, sem a religião, sem esse religar, sem esse amor, sem o exercício do sentimento, ela não consegue dar passos, não consegue caminhar direito. No entanto, a religião sem a ciência, sem a lógica, sem a experimentação, a constatação dos fatos, ela se perde na cegueira do fanatismo. Isso tudo confirma as ideias do Cristo
quando afirmara: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade? A verdade, esta lei universal, o conjunto de mecânicas que coordenam a nossa própria existência. É essa verdade que, para conhecer, é necessário eu ter ciência sobre a verdade, mas é necessário também sentir a verdade. Que não basta só conhecer, é preciso sentir aquele ensinamento. É preciso ter consciência daquela verdade que estamos estudando. E aqui a verdade significa as leis de Deus, as leis cósmicas do universo que permeiam a nossa existência. E ela nos liberta de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos um conjunto de crenças e valores, muitas vezes deturpados, e que vão dar, e que já deram a nós consequências no hoje, e que se nós não transformarmos essas crenças limitadas, poderemos ter outras consequências para o futuro. Como foi mostrado a vivência na Inquisição, a vivência nas cruzadas, não são só as doenças físicas, mas também todos os conjuntos de patologias na nossa mente associados e que se manifestam com o nosso comportamento, os vícios de toda sorte, os reflexos condicionados em desarmonia. Tudo aquilo que Jung traz sobre inconsciente coletivo, e a gente começa a relacionar com o emaranhamento quântico ou com os campos morfogenéticos também citados na palestra anterior, tudo isso faz parte da nossa realidade. Agora, esse campo, esse tipo de energia é coordenado por nós à medida que nós adquirimos consciência sobre a verdade, sobre estas leis cósmicas que regem a nossa felicidade, a nossa harmonia, porque, conhecendo ou não, nós seremos herdeiros de nós mesmos. Seremos sempre responsáveis por tudo aquilo que fizermos e por tudo aquilo que deixarmos de fazer. É por isso que a gente vai iniciar com um aspecto da verdade, no paradigma quântico, e identificar como é que essas energias vão interagir com as nossas células, com nossos corpos, da onde vem aí esse mecanismo também apresentado na exposição anterior sobre a face oculta da medicina. Então, o paradigma quântico, o que ele é? Nós vamos conversar rapidamente sobre 3 pilares do paradigma quântico. O primeiro, dualidade onda-partícula. Em seguida, a influência do observador no estado quântico das partículas. E por último, o entrelaçamento quântico, que foi visto na palestra sobre o pensamento. Então, a dualidade onda-partícula, na verdade, Einstein, no início do século XX, ele fez um experimento batizado como efeito fotoelétrico. O que ele fez? Ele pegou alguns metais, incidiu raios ultravioleta e ele mede, com alguns instrumentos, a quantidade de elétrons que saíam do metal para cada fóton de ultravioleta irradiado. Então, incidia a luz ultravioleta e gerava uma corrente elétrica. É o mesmo princípio físico, vocês podem ver na minha mão aqui, nós temos um controle remoto. O princípio físico do controle remoto em casa, quando os senhores apertam o botão para mudar de canal, nós apertamos o botão, do controle saem fótons, estes fótons irradiados pelo controle remoto sensibilizam o leitor da TV, lá temos um receptor, esse receptor absorve essa energia, esses fótons, no caso, o infravermelho, e vão liberar elétrons. É o mesmo princípio físico que o Einstein tinha descoberto em 1905. Hoje temos controle remoto sem fio. Né? No meu tempo existia o controle remoto com fio. Não sei se alguém pegou essa época, mas o controle remoto sem fio foi possível a partir desse efeito fotoelétrico. E aí qual que é a ideia? É que antes acreditávamos na luz apenas, ou enxergávamos, percebíamos, como onda eletromagnética.
mas ele é o primeiro a mostrar que a luz se comporta como partícula. E ele chama de fóton, que cada onda eletromagnética se comporta como partícula de energia, chamada fóton. Então, se eu estiver pensando, a luz verde é constituída por fótons de energia que a minha retina absorve e o meu cérebro decodifica como cor verde. Já a luz vermelha são fótons menos energéticos, pacotinhos com menor energia, são absorvidos na retina e o cérebro decodifica como vermelho. O que muda? A quantidade de energia do fóton. Se for uma quantidade muito intensa, como raio-x, raios gama, vão interagir com o nosso corpo de forma diferente. Então, nesse ponto de vista, a gente já começa o primeiro aspecto. A luz, ela se comporta como onda quando se propaga, mas eu decodifico, ou nós interpretamos ela como partícula quando ela interage com as moléculas. Então, aqui, ele e o físico Max Planck, eles desenvolvem alguns trabalhos nessa época e confirmando a dualidade onda-partícula. Tá? Em 2012, só para complementar, foi descoberto um estado da luz simultâneo onda-partícula ao mesmo tempo. Então, essa dualidade onda ou partícula era entendida apenas em dois estados separados. Agora já se sabe que a luz que irradiamos pode se comportar das duas formas. Nós vamos ver onde é que isso vai entrar na emissão do pensamento, porque segundo André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e nós vamos ver algumas outras coisas aqui. É interessante a forma que eles abordam sobre a emissão do pensamento, sendo ondas mento-eletromagnéticas. E é interessante porque, admitindo a existência do éter, que foi colocado na palestra sobre o pensamento também, o éter, ou esse campo energético, né, essa matriz viva por onde se propagam as ondas eletromagnéticas, ela carrega também a transmissão, né, do pensamento. Sendo como onda mento-eletromagnética, ele se propaga nesse éter. Então, se o meu pensamento, se eu penso em alguém, se eu faço uma prece agora, o que acontece? Eu estou irradiando ondas mento-eletromagnéticas, que no momento que ela vai interagir, ou no momento que eu vou reter essa energia, eu interpreto como partícula. Então, um exemplo que nós costumamos dar nesse sentido, admitindo cientificamente a existência do pensamento como onda mento-eletromagnética, e que essa é a realidade, é que no momento que você pensa mal em alguém, quando você fala mal de alguém, nós irradiamos essa energia mental. Ela se propaga. Só que quando ela se propaga, você interpreta ela como onda, porque ela tem uma frequência, ela tem uma velocidade. Mas o que é que eu vou reter dessa energia? As partículas. São essas partículas que vou reter em mim. Então, quando eu reparo na chatice do outro, que aquela pessoa é muito orgulhosa, eu irradio ondas, mas retenho o padrão de chatice, de arrogância que eu estou reparando na pessoa. Aquilo que eu reparo negativo no outro, eu estou reforçando em mim mesmo, por causa da identidade de frequências. Por outro lado, quando eu identifico o lado positivo do outro, vejo o que há de bem nas pessoas e projeto essa intenção real, eu irradio ondas, mas também retenho o quê? As partículas desse bom comportamento. Então, quando eu reforço o negativo que há no outro, julgando, depreciando a característica moral da pessoa, eu reforço em mim aquela mesma característica por sintonia. Irradio, mas retenho em mim, não só em mim, mas nos bilhões e bilhões de neurônios, nos 100 bilhões de neurônios e nos bilhões de células que constituem o corpo físico. Irradio, mas retenho em mim. Qual é o primeiro objeto a se iluminar quando acende a lâmpada?
Primeiro objeto a se iluminar, quando ligamos o interruptor, aqui, é a própria lâmpada. Assim nós. Nós somos usinas de energia, somos luzes. Por isso que o Cristo afirma, brilhe vossa luz. Nós somos iluminadores do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Nós irradiamos luzes quando queremos. Quando queremos, quando acionamos a vontade. A vontade é a mola propulsora da nossa evolução. Quando queremos o bem, nós geramos uma força eletromagnética brutal, muito forte, e que irradia, e que também se propaga em nós. É assim que os valores, por exemplo, alegria, coragem, esperança, fé, coragem, respeito, compaixão, amor, são medidas profiláticas para a saúde de todos nós. A vivência desses valores morais, a vivência desses sentimentos, dará a nós essa liberdade, essa saúde integral que almejamos, porque são partículas, são energias reais que manipulamos com o nosso poder da vontade, do pensamento, os quais se propagarão como ondas, mas elas vão interagir como partículas quando em contato com as células físicas. Quando absorvidas pelas mitocôndrias no citoplasma, eu vou conseguir com essas partículas, de acordo com o estado mental, com o estado emocional que estou, nós potencializamos a síntese de ATP ou diminuímos a síntese de ATP, ou seja, nós com estados emocionais atuamos nas reações enzimáticas, na biossíntese existente ali. Na maior formação residual de radicais livres ou menor residual de radicais livres ali. E isso determina por que aquela escara permanece crônica, aquela ferida não cicatriza, ou aquele processo inflamatório crônico que gera a asma, ou então determinadas outras lesões do nosso corpo em si, em todos os tecidos que nós temos, todos os órgãos, inclusive. Então, nesse caso, a dualidade onda-partícula nos ajuda a compreender isso, porque estamos constantemente irradiando energias e, ao mesmo tempo, essas energias elas vão serem retidas em nós, como também nas pessoas que nos cercam. Aqui, Louis de Broglie, ele mostra, na sua tese de doutorado em 24, que, assim como as ondas de luz se comportam como partículas, por que então, por que não pensar que as partículas de matéria se comportarão como ondas? Em 27 ocorre a confirmação experimental, com o experimento irradiando elétrons, todos nós sabemos que são partículas, tiveram nesse experimento de dupla fenda uma característica no sensor, que varreu aqui, uma característica de onda. Então, para interpretarmos aquele experimento, significa o seguinte: quando o elétron se propaga em alta velocidade, nós vamos ter uma alta frequência desse elétron. Quando a velocidade dele é baixa, significa que eles têm uma frequência menor. Onde é que estão esses elétrons? Que exemplo eu posso dar? Por exemplo, sabe aquela televisão antiga que nós tínhamos? Que tinha um tubo grande? Não vou fazer propaganda de nenhuma, mas lá no Brasil eu cito um modelo que não tem mais lá. Mas aquele tubo enorme que tinha, pesada aquela TV, lembram? Ali tem um canhão de elétrons, desenvolvido por William Crookes, que foi citado também na palestra do Paulo. Ele que desenvolveu esse equipamento, e esse tubo de Crookes é que irradia os elétrons em linha reta e naquela TV sensibiliza aquela tela, o fósforo da TV, que gerava a luz. Então o elétron, ele se propaga ali dentro daquela TV de tubo. E esse elétron, mas foram feitos também outros estudos mostrando
que as moléculas também se comportam como ondas. Fizeram um experimento irradiando o carbono 60, né, o fulereno, aquela molécula, fulereno, 60 carbonos, incidiram essas moléculas em sensores e conseguiram perceber que ela se propaga como onda. Então, moléculas grandes também se comportam como onda. Isso renova a nossa visão. O tema nosso é o paradigma quântico. Quando vamos interpretar as reações enzimáticas na célula, nós observamos e interpretamos como partícula, sempre. Mas há de se pensar que as moléculas também se comportam como onda. E que vão ter frequência. Como é que é então a interação no elétron, na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, quando nós vemos as reações de óxido-redução em sequência e os elétrons se propagando um a um, do complexo 1 ao 2, ao 3, e vamos até o complexo 4. Quando nós estudamos em bioquímica, e aqui nós estamos com muitos companheiros da área de saúde, sabem que o elétron é interpretado ali, partícula a partícula. Só que eu não posso esquecer que ele também se comporta como onda. Como onda? Como é que funciona isso? Qual é a frequência desse elétron ali? Como é que um estado emocional pode interferir ou alguma situação exterior? Então a própria bioquímica, a própria fisiologia, ela tem muito a incorporar dessa visão de um paradigma quântico por observar as moléculas, as enzimas, os medicamentos, também interpretá-los como frequência. E como é que essa frequência desse medicamento, vai interferir no efeito desejado desse medicamento. Então, o paradigma quântico vai entrar em várias áreas do nosso conhecimento. Agora, aqui, o paradigma quântico, a consequência básica dele é que ocorre a desmaterialização da matéria. A desmaterialização da matéria. Na prática, nós estamos vendo aqui o material, madeira, só que isso tudo aqui também é onda. É onda de energia. Se ele está vibrando numa determinada frequência, eu enxergo com esses olhos. Mas de acordo com a frequência que esses átomos estiverem vibrando, eu não enxergo. Eu não enxergo. Mas quem está no plano espiritual pode acabar enxergando. Então, qual é a diferença básica entre uma mesa que está aqui com uma mesa que está no plano espiritual e que pode estar aqui na frente também? A diferença básica é que uma a gente vê, a outra não. Quem tem vidência aqui, quem mede um clarividente, pode estar enxergando aqui vários objetos na frente. Mas por que nesses olhos físicos eu não vejo? Porque no plano esses átomos são os mesmos, só que se eles estiverem em outro estado vibratório, eu não vejo. Somente no plano espiritual. Da mesma maneira, um espírito, ele tem o seu corpo espiritual. Ele tem o seu envoltório físico ali e é palpável. Ele pega a caneta, ele pega um copo, ele pega os objetos que estão ali naquele plano astral. Por que eu não vejo? Porque os seus átomos estão vibrando em um outro padrão vibratório que a luz irradiada ali não sensibiliza essa retina física, mas sensibilizaria o que? A retina do nosso corpo espiritual. Por isso que alguns médiuns conseguem enxergar. Agora, para que ele possa ser visto, é preciso uma outra energia acoplada. Essa outra energia acoplada que faz a interface entre os dois planos, recebeu o nome de ectoplasma ou fluido universal. É por essa razão que os fenômenos de materialização apresentados aqui, testemunhados também, para que ocorresse a materialização do espírito, primeiro que ele já está se apresentando como matéria, só que é uma matéria que a gente não enxerga. Precisa-se de uma energia que faz a interface entre a parte física daqui com a parte física de lá. E ali ele consegue, com a sua mentalidade,
o seu padrão mental, plasmar aquela forma. É como se o fluido universal fosse a massa de modelar. Sabe a massinha de modelar quando era criança que a gente usava? Então aquela massinha, ali é um fenômeno de materialização. Sim, estou materializando o quê? Uma forma, pensamento, uma ideia. Ah, quero fazer a massinha de uma cadeira. Quero formar uma cadeira. Você pega a massinha de modelar e monta a cadeira. Mas onde é que ela nasceu primeiro, essa cadeira? Na mente, na nossa forma, pensamento. Naquilo que acreditamos ser uma cadeira, materializou ali. Da mesma maneira, agora de forma bem mais complexa, obviamente, o espírito, quando ele materializa o seu próprio corpo físico. Por isso que alguns se materializam com as deformidades que ainda carregam, porque no seu psiquismo ele ainda enxerga seu próprio corpo deformado. Outros se apresentam conforme a reencarnação que ele teve anteriormente, ou que ele teve outras reencarnações, de acordo com a forma que ele quiser, porque essa massa de modelar, chamada ectoplasma, o ectoplasma, obedece à mentalidade do espírito. Por isso que foi comentado também que os médiuns que trabalham com cura, que trabalham com materialização, precisam ter a mentalidade focada em oração, não ingerir bebidas alcoólicas, carnes nos dias anteriores, por quê? No dia anterior, por quê? Porque a energia mental interfere no molde da matéria que será apresentada ali no fenômeno ou no tratamento de cura. Tá? Então, nesse caso, o paradigma quântico nos mostra que a matéria na prática, gente, a matéria, ela não é tão palpável assim como a gente imagina. Ela é maleável de todas as formas. Um exemplo clássico, Eurípides Barçanufo, lá em Minas Gerais, cidade de Sacramento, Minas Gerais, e no início do século XX, ele era um professor que, dando aula para os seus alunos, muitas vezes ele falava para os alunos, aguardem um momento. Aí Eurípides abaixava a cabeça, entrava em transe mediúnico. Quando ele entrava em transe mediúnico assim, os alunos já comentavam, ih, o professor Eurípides já se foi. O que acontecia? Ele desdobrava do seu corpo, ele desdobrava do corpo físico, ia até uma fazenda ou outra cidade, sob tutela de Dr. Bezerra de Menezes. E lá naquela fazenda, ele se materializava e fazia o parto. Muitas vezes era alguém que ia dar à luz. Ou fazia uma intervenção cirúrgica, porque alguém estava muito doente. Fazia o parto. E um dos episódios, isso ocorreu, foi feito o parto, ele volta ao corpo dele, e ao voltar para o corpo, ele continua a aula para os alunos. Aí ele diz aos alunos, pessoal, meus queridos, o senhor, falou o nome do senhor, está entrando pela porta em 5 segundos para pedir para ir lá fazer o parto. Mas eu já fiz, já está tudo bem, era menino que nasceu. Dali 5 minutos, batem na porta. Professor Eurípides, o senhor precisa me ajudar que a minha esposa vai dar à luz, ela está passando mal na fazenda, vem comigo, professor. Não, meu irmão, mas eu já estive lá, foi tudo bem, mas eu não vi o senhor passar pela estrada, a estrada era deserta e eu vim a cavalo. Mas já está tudo bem, o bebê nasceu, estive lá e fizemos o parto, eu e o Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem. Ele não acreditou. Talvez nós não acreditaríamos, né? E o que o Eurípides fez? Foi com ele até a fazenda de cavalo. Chegou na fazenda, quando eles abrem a porta, a mãe estava com o bebê no colo. E ela afirma, professor Eurípides, por que o senhor voltou? Ali foi um testemunho para aquele pai. E tiveram outros tantos fenômenos da vida de Eurípides Barçanufo, sob tutela de Eurípides, de cirurgias espirituais. Como ele era feito isso? Que fenômeno é esse que é contado no Brasil inteiro e no mundo, inclusive por educadores portugueses? Falando sobre Eurípides, ectoplasma.
tudo o que está sendo dito aqui como a face oculta da medicina. As curas instantâneas de câncer ocorriam porque ele irradiava ectoplasma em abundância, e é por isso que a paradigma quântico mostra-nos a desmaterialização da matéria, ou seja, a matéria é energia, energia é matéria. O entrelaçamento quântico é o outro paradigma que nós já vimos e que ele, na verdade, é quando temos a interação entre duas partículas, na primeira etapa, separa, permanece emaranhado. Então, esse é o entrelaçamento quântico. E a consequência dele é que tudo está em tudo. A conexão no local entre organismos e seres. Estamos todos interconectados no mesmo mar eletromagnético. O último paradigma quântico é a influência do observador no estado quântico das partículas. Aqui é um aspecto muito importante quando se fala em saúde, crença e nossas doenças. Este paradigma está por base na teoria quântica, que afirma que um observador ou pesquisador no laboratório pode influenciar no estado quântico das partículas que estão sendo medidas. Como assim? Do ponto de vista clássico, vamos observar. O planeta Terra, ele tem ali um campo magnético. A gente sabe que o polo sul magnético para cima e o norte magnético para baixo. O ímã de geladeira, mesma coisa, você sabe qual é o lado, para que lado está apontando o campo magnético dele, a direção. Mas do ponto de vista quântico, não. Se eu pegar uma partícula, porque no ponto de vista quântico você vai pensar em partículas infinitesimais. É um mundo microscópico. Nesse caso, eu não sei qual é a direção do campo deste momento magnético do elétron, mas eu sei que existe uma probabilidade, ele está para cima ou para baixo. Como é que eu vou saber? Se eu olhar, se eu fizer uma medida, eu vou praticamente colapsar ele em um estado. No momento que eu olho, eu interfiro, ele fica para cima. Ou no momento que eu olhar, eu interfiro, aí ele fica para baixo. Enquanto eu não estou medindo, enquanto eu não estou olhando, ele fica numa probabilidade de estar 50% para cima ou para baixo. O observador, o sensor que você coloca para medir, é que vai colapsar a partícula naquele estado quântico. Naquele estado quântico. Tá? E como é que é isso? Vamos trazer para o nosso ponto de vista prático. Quando você está triste, ou quando você está triste lembrando porque alguém te magoou, alguém te falou alguma coisa, você se sentiu muito magoado, e aí, não sei se já aconteceu com os senhores, por serem espíritos altamente evoluídos, mas comigo já aconteceu de ficar lembrando aquilo que a pessoa me falou e aquele fato fica remoendo, como se eu estivesse revivendo aquela situação. Já aconteceu? Quando a gente revive isso, nós estamos focando a mente, focando os nossos átomos mentais num único estado. É como se eu estivesse vendo, sabe aquele disco? No meu tempo tinha o disco de vinil, que ficava girando. Tinha alguns discos que riscava. E quando ele ficava girando, ficava no mesmo repetindo. Quando na nossa mente fica dessa maneira, nós estamos colapsando a nossa mente, os nossos átomos mentais no mesmo estado, no mesmo padrão. Esta é a influência do observador nas partículas. Exemplo prático do ponto de vista psicológico. Tá? Psicológico. A presença de um observador consciente em um processo de medição leva a resultados também diferentes. Como é que eu mudo esse estado? Perdoando. Perdoar é uma estratégia, é um método para poder alterar o estado quântico das partículas mentais. O estado quântico. Quando nós alteramos o estado quântico, opa, não estou mais com tanta raiva como eu sentia antes. Ou então, perdoei,
ou estou em processo de perdoar, então aquilo deixa de me incomodar tanto como incomoda. Sentimentos são partículas. A nossa mente é constituída por partículas mentais e que irão obedecer a esses paradigmas quânticos. Mas quem vai fazer a função de um pesquisador do laboratório para medir ou para colapsar num determinado estado é a nossa vontade. Quando a minha vontade está enfraquecida, quando a gente está desanimado, eu não quero nem sair de casa, não quero nem levantar porque eu estou mal. Ou quando eu não quero nada com nada, estou desanimado. Quando estamos com essa vontade enfraquecida, a nossa mente ela fica com um padrão energético, digamos, sabemos que é negativo, mas é um padrão energético que prejudica a homeostase celular, prejudica o equilíbrio das nossas células. Por mais que tomemos medicamento antidepressivo, se não alterar o padrão mental, não cura totalmente a depressão. Para curar essa depressão é preciso caridade, prática do bem, para poder consolidar estados mentais elevados e que irão colaborar com as sinapses neuronais, com o fluxo de neurotransmissores entre os neurônios, porque a vibração da caridade gera alegria. A alegria turbina, aumenta a movimentação e o transporte, o fluxo de informação cerebral, melhorando justamente o fluxo de neurotransmissores, tanto em equilíbrio. E aí, com isso, nós temos a cura real da depressão, como cura do espírito, como cura da alma, cura da saúde mental do espírito, quando cura a origem daquela depressão, a origem daquele padrão de tristeza crônico ou do desânimo. Tem uma origem. Então a gente trabalha isso na memória, mas como é que eu trabalho na memória? O que é aquilo? São partículas mentais. É a matéria mental que vai obedecer a esse paradigma. Tanto é que existe um experimento mental feito por Schrödinger, inclusive ele é austríaco e não alemão. Ele lançou a mão de um experimento imaginário, né, uma ideia, que é a seguinte: imagine um gato dentro de uma caixa. E dentro dessa caixa tem um material radioativo, um vidro com veneno, e ali dentro um detector de radiação chamado contador Geiger. Esse detector de radiação, se ele detectar radiação, o que acontece? Dispara um relé que corta o martelo, que corta a cordinha, o martelo bate no vidro do veneno. Tá? É parecido com aquilo que o Paulo mostrou. Tá? Agora eu vou falar um pouco melhor aqui, de novo. Se o material radioativo liberar fóton, porque tem 50% de chance de liberar, é uma probabilidade. Se ele libera fóton, o contador Geiger registra, ele dispara um relé, esse relé aciona uma tesoura que corta a corda, o martelo cai e quebra o vidro, o veneno é letal e o ar, ele aspira o veneno e morre. Então, o que é o gato de Schrödinger, o paradigma aqui do observador influenciando? É assim, pela física quântica, observem aqui embaixo, pela física quântica, existem 50% de chance do material radioativo decair, liberar uma partícula radioativa ou não. 50% de chance. Então, é mesmo que dizer que existe 50% de chance do gato estar vivo ou dele estar morto. Porque o material radioativo pode decair, como pode não decair. Então, enquanto eu não estou olhando para dentro, aqui eu não estou olhando, a caixa está preta. O gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Eu não sei.
Mas por esse paradigma quântico que o observador influencia no estado da partícula, quando eu abro a caixa para olhar, é nesse momento que o gato vai ficar vivo. Ou que o gato estará morto. Depende de eu abrir a caixa. Isso é teoria quântica e isso também, ninguém fez esse experimento, graças a Deus, e não façam, tá? Pelo amor de Deus, mas é algo que intrigou os cientistas no início do século XX e que é um paradigma que, apenas para ilustrar, que quando eu vou fazer a medição, quando eu olho de acordo com a minha mente vai interferir no experimento. Estamos conseguindo? Que a mente interfere no experimento? Aí, o professor Wigner, Nobel de Física em 63, ele diz que o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica. Mas a mente não. A mente não é descrita dentro da mecânica quântica, porque a mente, ela não estaria sujeita às leis da física. Ele coloca a mente fora da matéria, como algo que está fora da física de partículas. Então ele é o primeiro, de uma certa forma, um físico que a gente admira, porque além de prêmio Nobel, ele afirma que a mente está fora da matéria. As pessoas acham que a mente está no cérebro, e não é. A mente está fora da matéria. Aí ele diz, qualquer ato de olhar, observar, é tido como uma medição. Então, tudo bem, o cérebro é composto por matéria, por partículas, mas a mente vai interferir no cérebro porque a mente está fora da matéria. Então, nesse sentido, o paradigma do observador mostra que a mente está fora do cérebro, algo que as religiões orientais, própria doutrina espírita já apresenta. Aqui estamos falando de física quântica. Então, a física quântica começa a se aproximar do que as religiões, muitas delas, e filosofias ensinam. Que a mente pode ser admitida por essas evidências, que a mente está fora do cérebro, e mais do que isso, gente, a mente é determinante no estado das partículas. Ou seja, tanto as partículas que constituem as células do meu cérebro, os neurônios, como também fora dele. Então, assim, a gente parte para essa etapa. É entender ou verificar o paradigma quântico sob a perspectiva da interface mente e cérebro. Mente e cérebro. Então, já que a mente está fora, ok, como é que ocorre essa interface entre a minha mente, minhas ideias, minhas crenças e o cérebro? Primeiro, que pelo paradigma quântico, que corrobora com algumas mensagens espirituais ou também outras doutrinas religiosas diversas do Oriente, nós temos o corpo físico e temos também o duplo etérico e o corpo perispiritual. Algumas filosofias até dividem o corpo espiritual, o perispírito, formado por vários corpos sutis. Vários corpos sutis. Podemos ali o físico, o duplo etérico, o corpo astral, que tem a forma humana, depois o corpo mental, que não tem a forma humana, causal e assim por diante. Mas são apenas ilustrações didáticas. Didáticas para mostrar que quando a gente fala perispírito ou corpo espiritual, não é uma coisinha só, é uma coisa complexa que a nossa inteligência ainda está um pouco limitada para compreender por completo. O que é importante aqui é que nessa interface mente e cérebro, nós vamos ter aqui o mental, que tem essa forma diferente da humana, o corpo astral, que tem a forma física, ou corpo espiritual, como disse Paulo em uma das suas cartas, quando afirma sobre corpo espiritual, e também aqui o duplo etérico, que é onde está o combustível de ectoplasma para o corpo físico permanecer vivo. Quando nós morremos, desencarnamos, o corpo físico fica aqui. O duplo etérico se esvazia. Tá? Porque o espírito
o espírito, no caso, o espírito desencarnado, não tem ectoplasma, não tem ali. O ectoplasma, por quê? Ectoplasma é quando você está encarnado. Ele faz o duplo etérico, ou ectoplasma, vai estar fazendo a interface entre o corpo físico com o corpo espiritual, onde eu tenho a réplica dos meus órgãos físicos. Tá? É por isso que eu preciso de um médium, que foi falado pelo Paulo, a necessidade de um médium para liberar ectoplasma. Porque esse médium consegue liberar o ectoplasma do seu próprio corpo etérico, libera ectoplasma para um outro espírito se materializar. É como se ele emprestasse o seu ectoplasma para o espírito se materializar. De onde está esse ectoplasma? Em todos nós, como encarnados, mas algumas pessoas conseguem irradiar uma quantidade maior, está mais solto, né, para soltar esse ectoplasma. Então a interface mente-cérebro, olha só, começamos já de cara, perdão por não termos traduzido, mas é só para manter o original, para quem quiser encontrar esse paper, tá? Aspectos históricos e culturais da glândula pineal. A gente começar a falar de mente-cérebro, da glândula pineal. Comparação entre as teorias trazidas pelo Espiritismo nos anos 40 e a evidência científica atual, corrente. Foi publicado na respeitadíssima Neuroendocrinology Letters, que aceitaram e publicaram em 2013 esse trabalho, feito por médicos, inclusive médicos da Associação Médico Espírita, e fazem parte da Universidade de São Paulo e outras universidades. E aqui nesse estudo, trazemos assim para motivá-los a estudar esse paper, eles fazem uma coisa muito interessante. Eles pegam todas as obras de André Luiz, trazidas por médium Chico Xavier, tá? Psicografado por Chico Xavier a partir dos anos 40, e todas as obras que citam a glândula pineal. Tudo que fala sobre glândula pineal nos livros Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, vários, todos eles, e o que fala conceitualmente sobre glândula pineal. Em seguida, quando comparam com os artigos científicos, eles percebem o quê? Que aqueles conceitos trazidos nos anos 40 só foram comprovados anos depois. Anos depois. Então, uma obra psicografada nos anos 40, trazendo informações, inclusive, da liberação de melatonina da glândula pineal, informações que só foram trazidas pela ciência ou publicadas, de fato, mais de 13 anos depois, sobre o funcionamento da glândula. Então, a conclusão desse paper, e por isso chamou a atenção da comunidade científica europeia, é que estas obras de André Luiz anteciparam a ciência sobre os conceitos da glândula pineal. Antecipou-se. André Luiz, médico, desencarnado, psicografando por Francisco Cândido Xavier. Isso nos dá condições de, já que a glândula pineal, eles antecederam conceitos que a ciência só foi perceber depois, descobrir depois, tem muita coisa para estudar ali. Tem muita coisa para estudar nessas obras de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Muita coisa ali que poderá nos ajudar em estudos científicos daqui para frente também. Este paper vale a pena nós estudarmos, então, baseado daqui em diante, é que nós vamos citar alguns aspectos que André Luiz, esse mesmo espírito, traz nas suas obras sobre o pensamento. Porque, com certeza, aí é uma crença pessoal, ele está antecipando muitas coisas que a física vai descobrir ainda. Uma delas é sobre o pensamento, que após nascida, a corrente mental se espraia sobre o cosmos celular. Então, a nossa corrente mental, ela se espraia, ela se propaga para o nosso cosmos celular, descendo pela inervação visceral
e somática. Então nós temos as fibras aferentes, as conectoras mielínicas e também as fibras eferentes, que são as motoras. Então imagine o seguinte, que assim como o fio aqui do microfone propaga corrente elétrica, os nossos nervos propagam a corrente mental. Na prática, a analogia é essa. Os fios conduzem corrente elétrica, fluxo de cargas elétricas, enquanto os neurônios propagam fluxo de correntes mentais, de partículas mentais. Fibras aferentes, molde e tudo mais, integração ponto bulbar, conjunto talâmico e hipotalâmico, tá? E na composição cortical. Então nós vamos ter no sistema nervoso central a ação dessa corrente mental que vai se propagar aqui com várias frequências diferentes conforme o estado da minha mente. Conforme o estado de alegria, tristeza, ódio, raiva, ciúme, medo, tudo isso vai estar presente na estrutura dessas partículas que fluem pelos meus nervos, que fluem pelo meu sistema nervoso central, comprometendo o hipotálamo ou dando harmonia ao hipotálamo no controle de suas funções, ou seja, na homeostase do corpo humano. E assim também, esta corrente mental vitaliza os núcleos endócrinos e os plexos. Ou desvitaliza. Porque se essa corrente está baixa, vocês sabem muito bem, nós temos a corrente elétrica, eu posso ter uma corrente elétrica elevada, corrente elétrica baixa. Quando você ajusta o volume do som, do aparelho de som, você põe uma corrente baixa, o som é baixinho, você nem ouve. Quando você aumenta a corrente elétrica, que passa pelo alto-falante, você tem um som mais potente. Vejamos os núcleos endócrinos, né, nossas glândulas endócrinas, mesma situação. Quando a corrente mental que chega é uma corrente mais baixa, eu tenho uma desvitalização, tenho pouco combustível chegando nesses núcleos endócrinos. Aí eu comprometo minha tireoide. É aqui que eu comprometo sim as minhas glândulas suprarrenais. Por quê? Porque os centros de força estão posicionados justamente nessa posição das redes dos plexos, como também das glândulas endócrinas. É um eixo neuropsíquico-endócrino. Então, nesse sentido, o meu hipertiroidismo ou hipotiroidismo vai estar associado ao padrão de pensamento que eu estou tendo na vida, que eu estou tendo com o meu familiar em casa. Da mesma forma, as glândulas no aparelho reprodutor, feminino ou masculino, nós vamos ter as correntes mentais vitalizando esses núcleos endócrinos. E ali pensamos no timo também. O timo, essa glândula tão importante no centro do nosso chakra cardíaco, tão importante, por quê? Porque com a emoção superior, com o amor, a caridade, essa energia da afetividade vitaliza o timo e que vai colaborar com todo o nosso sistema imunológico. Olha como interface mente e cérebro, o entendimento disso nos leva à melhor saúde. Então, nesse caso que está sendo afirmado, é baseado em André Luiz, sim. Tá, mas isso está comprovado? Nós temos algumas comprovações. Mas nós temos muito mais estudos experimentais para serem feitos, para verificar isso, tá, do que outra coisa. O próprio ectoplasma é um fluido vital, é a energia da interface entre os corpos energéticos. É ele que faz a interligação entre os corpos. Então, nesse caso, nós percebemos que a corrente mental ela exerce um papel imprescindível na nossa saúde. Outro aspecto, outro conceito que André Luiz também traz e que poderá ser também experimentalmente verificado, aqui nós estamos instigando aqui a fazermos estudos científicos, não sei se deu para perceber. Por intermédio dos agentes mentais, ele diz, ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica. Então, por intermédio dessas ondas eletromagnéticas, voltando, das ondas eletromagnéticas incessantes,
da nossa mente é que nós vamos ter as conexões, a transmissão sináptica entre os neurônios. Que é a sinapse, é justamente a junção. Eu posso ter uma sinapse neuroneuronal, que é a conexão entre dois neurônios, a sinapse mioneural, que é a sinapse entre um neurônio e o seu músculo, inclusive a musculatura lisa. E a outra sinapse é a sinapse neuroglandular, que é quando os neurônios se conectam às glândulas endócrinas, por exemplo. Então, essa conexão entre o sistema nervoso e o órgão, ela se dá em harmonia ou desarmonia conforme o nosso pensamento. Então, aqui é que poderão nascer alguns estudos pensando em neurotransmissores liberados mais ou menos, como isso pode ser feito sob a influência dos padrões mentais que nós temos. André Luiz dá até uma dica nesse livro Evolução em Dois Mundos. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletrodos intracelulares. Então, alguns estudos in vitro podem ser feitos tranquilamente quando se pensa em PET clamp ou outros tipos de aparatos no laboratório para medir potenciais de ação de neurônio e, a partir disso, por que não, o passe ou a bênção de um padre ou um mestre budista incidir por imposição de mãos de neurônios, ou mesmo o nosso pensamento, emoções de raiva, amor ou ódio naquelas células e nós valermos de eletrodos para medir os potenciais de ação ou de repouso dessas células. Nasce uma infinidade de trabalhos a partir disso. Por que ele diz também que a estrutura mental das células do nosso corpo, gente, é estudada por eles no plano espiritual. Eles estudam a estrutura mental das nossas células. Poxa, então cada célula do meu corpo tem mente? Tem uma estrutura mental? Tem. Então as células pensam, olha, como elas pensam, a gente não sabe. Mas elas possuem estrutura mental e eles estudam ainda com o objetivo de aprender, né, acerca das energias, dos fluidos que integram o nosso clima de manifestação, como é que a gente se manifesta. Todos eles de origem mental entretecidos de essência da matéria primária. Então, se essa hipótese for verdadeira, gente, do ponto de vista científico aqui, as células, o pensamento, digamos que as células podem ser, sim, sensores de pensamento. Porque a estrutura mental, tá, interage com elas mesmas. Tá? Então a gente entra aqui num campo percebendo, poxa, então o meu fígado meu fígado é formado por células, bilhões de células, as quais têm estrutura mental. Elas têm estrutura mental, tudo que eu mentalizo vai afetar. Tudo que eu falo, ou penso, ou digo, pode afetar de forma positiva, de acordo com o nosso padrão. A estrutura da matéria que nós vimos é dito também em outras obras de André Luiz que nós temos no plano espiritual também as formações corpusculares com base nos átomos. Então, em diferentes condições vibratórias, como vimos, tanto no plano físico quanto no plano mental. Então, no plano mental, ele é constituído por átomos, associações de cargas positivas e negativas. As mesmas regras dos átomos aqui são as regras dos nossos átomos mentais aqui, pensando no nosso pensamento. Então, aqui voltando, o átomo, ele no estado fundamental, ele tem um elétron em órbita. Agora, só para checarmos aqui, o que eu preciso fazer para promover um salto quântico? Fornecer energia. Nós estamos olhando para um átomo mental, daquele corpo mental visto no início. Esse átomo mental, que está aqui, ele tem um estado. Se eu fornecer energia, o que acontece? O elétron sofre um salto quântico, energia da vontade. Aqui é o meu querer.
Se eu querer sair da minha situação de vida. Se eu querer arrumar um emprego, eu consigo. Mas se eu fizer corpo mole, não consigo. Se eu querer sair da situação, quero casar ou quero mudar de casa, comprar uma casa, é o querer. Esse querer, que está associado a essa vontade, vai excitar nossa matéria mental, a qual irradia uma onda mental para atrair aquilo que eu quero. É aqui que a onda mental irradiada vai atrair aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero. Porque se eu estou com um pensamento negativo, eu vou irradiar ondas mentais negativas. E o que eu vou atrair? Coisa ruim. Coisa ruim. A gente só atrai coisa ruim porque a gente está vibrando coisa ruim. É da lei. A cada um conforme suas obras. Só que nós estamos nessa vida para aprender mesmo. Então a gente vai acabar errando, escorregando. É normal para quem está aprendendo. Não podemos nos culpar. Nos culpar. Agora, por outro lado, se eu aciono uma vontade mais vigorosa, eu quero perdoar meu pai, eu quero promover felicidade em minha vida e vou correr atrás para conseguir isso. Na hora, quando acionamos isso, nós acionamos um salto quântico nesses elétrons mentais, os quais irradiarão uma onda mental de maior energia. Isso é o que está na nossa mente. Nosso estado mental. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, a energia, estabelece para nós uma onda mental própria. Né? Então, nesse caso, a nossa onda mental vai ser de acordo com o que a gente pensa. Tá? Ondas longas, ondas médias, tá? Ou ondas curtas, que são altamente energéticas, capazes de transformar nosso campo espiritual. Essas ondas vão se propagar pelo cérebro, tá? E toda essa corrente mental que nasce das nossas emoções ou dos nossos desejos recônditos do espírito. O que é um desejo recôndito do espírito, gente? É aquilo que você quer mais profundo dentro de você. É aquilo que só você sabe, mais ninguém. Só você e Deus. Esse desejo recôndito da sua alma, da nossa alma, é extremamente forte. Esses desejos recônditos e fortes, aquele querer, aquele seu ideal que ocorre a união entre ciência e espiritualidade, aquela força interior que você deseja para o seu filho, para si mesmo em si, é o que vai determinar a frequência das irradiações eletromagnéticas. Por isso eu preciso saber o que eu quero da minha vida. O que eu quero da minha vida? O que eu quero daqui para frente? Ninguém está aqui a passeio. Nem nós, que viemos do Brasil. Ninguém está a passeio. Estamos aqui para ter uma vida digna de construção de uma felicidade. Então, o que eu quero para a minha vida? O que me move? Cabe a cada um se perguntar agora. O que me move? O que eu gostaria de estar fazendo amanhã, se amanhã fosse meu último dia de vida? O que eu gostaria de estar fazendo amanhã? Quando acordasse cedo e saberia que à meia-noite eu já não estarei mais aqui. Estaria fazendo o mesmo, trabalhando na mesma empresa? Estaria realizando o mesmo trabalho? Estaria tentando enganar ou fingindo que está tudo bem? O que eu faria? São esses desejos recônditos do nosso espírito que a gente esconde e mascara. Então essas reflexões fazem a gente abrir o peito. Abrir para identificar o que eu quero da minha vida. O que eu quero, porque a vida é uma coisa preciosa a ser levada a sério. E não importa se eu tenho 20 anos ou se eu estou com 80 anos aqui nessa sala. Posso estar com 90 anos, que eu preciso pensar no que eu quero fazer. A vida não acabou. Não podemos antecipar nossa vida. Existe o suicídio? Existe, mas o suicídio indireto.
que eu acho que acabou, não sirvo mais para mais nada, porque agora já tenho mais de 80 anos, tenho mais de 70. Não. Mentira. Se estamos aqui é porque nós temos algo útil a colaborar na obra do grande arquiteto do universo. Nós temos algo a fazer de bem para nós e para o outro ainda nessa vida. Então busquemos irradiar a partir desse desejo, acionando essas ondas curtas. E com isso, essas ondas e radiações eletromagnéticas que serão irradiadas por nós mesmos, nascida das nossas emoções. Nós vimos aqui o Dr. Paulo ficando emocionado. Quando ele se emocionou, o que aconteceu? Irradiou outros novos padrões de ondas eletromagnéticas que tocaram você, tocaram a mim. Então nós precisamos viver também com emoção, com sentimento. Nós não somos pedras para ficarmos sempre sisudos, cara fechada e pronto. Nós somos espíritos e precisamos sermos plenos e vivenciar razão e sentimento, as duas asas que nos levam à evolução, ao progresso e à felicidade. Razão e sentimento, porque quando eu sinto, eu plasmo uma ideia do que vou fazer. Quando eu plasmo uma ideia, aí sim que eu preciso ter um discernimento, raciocinar. Mas é a partir do sentir. Sentir o que eu quero. Sentir o que deve ser feito. E muitas vezes é intuído. Sentimento é o sensor que nós temos. Sentir, aí plasma uma ideia. A ideia vai nos dar o quê? A atitude, a palavra que eu tenho para falar. Não podemos viver no plano das ideias apenas, é preciso exercitar o sentimento. Por isso Jesus ensinou a caridade, porque na caridade não é raciocinada, a caridade é sentida. É sentir o que deve ser feito, plasma uma ideia, aí raciocina, tem o discernimento, mas antes disso, sentir. Porque se a gente colocar o mental primeiro, nós não vamos conseguir sentir. A gente vai tratar os outros simplesmente de forma mental, dura, endurecida. E nós precisamos em Portugal, precisamos em todo o planeta vivenciar sentimentos elevados. E para vivenciar sentimentos elevados, eu preciso sentir para poder irradiar esses sentimentos que vão propagar-se em frequência e essa energia vai tocar o meu paciente. Se nós somos enfermeiros, se somos médicos, se somos profissionais de saúde, como professor, um educador, também deve ser visto como alguém da área de saúde, porque trabalha na saúde mental dos seus educandos. Todos nós na área de saúde temos o dever de irradiar sentimentos nobres para os nossos pacientes. É ali que está a cura. Do corpo? Talvez, mas com certeza do espírito. A cura do espírito. É isso que o paradigma médico espírita traz para nós, por meio aqui da AME Norte, da Associação Médico Espírita daqui. Isso é o paradigma médico espírita. É um paradigma que nos faz irradiar amor, ternura, respeito. E essa energia propagada toca a pessoa, toca o paciente. Mesmo que ele esteja em estado terminal, ele sente. E aqui eu dou um exemplo pessoal. Porque quando meu pai estava com câncer em estado terminal, um câncer brutal no intestino, no hospital, faltando 4 dias para o desencarne, eu fui falar com ele desacordado já. Pai, parta, fique tranquilo, pode ir embora, que nós vamos cuidar da mamãe, que tudo vai ficar bem aqui. O Senhor cumpriu a sua missão e disse a ele a história da vida dele, todas as conquistas, e ele em coma, e ele desacordado. A coloração da pele não era a mesma mais. Ele estava mais para lá do que para cá. E a cada palavra que eu dizia, o corpo dele remexia. O corpo dele parecia que recebia uma descarga elétrica. A cada frase que era dita. O Senhor pode ficar tranquilo. E o Senhor poderá
se permitir partir para o outro lado, estar comigo nas palestras. O senhor vai poder me trabalhar comigo, inclusive. O senhor que me levou muitas vezes para a USP, para a universidade, dava carona, o senhor que me fez estar aqui, o senhor poderá estar nas palestras. E dei risada. Eu estava com 27 anos na época. Muito bem. A partir daquele dia, não mais encostei nele, porque a gente quer fazer carinho e tudo. Parei de doar energia vital, olha o ectoplasma novamente, doar energia vital que ficava prendendo ele ali no corpo físico. 2 dias depois, ele desencarna. 2 dias depois, ele desencarna. Permitiu. E hoje está aqui. Está aqui conosco, aqui. Este é o paradigma, esse é o trabalho que a AME Norte está a desenvolver em Portugal. E precisa de vocês. É essa realidade da vida. Não adianta ver nossos pacientes como um doente que já era. Não, ele é uma alma, ele é um espírito que permanecerá vivo, deixando essa roupagem do corpo físico, vai limpar, vai sujar todo o corpo físico, mas vai renascer limpo, cristalino, para poder seguir a sua vida. Por isso, quem trabalha com pacientes em estados terminais tem uma capacidade de fazer isso aqui. Se não tivesse capacidade de fazer isso, de irradiar essas ondas mentais para o paciente, talvez estaria em outra função para irradiar outras ondas mentais. Mas não posso me envolver emocionalmente com o paciente. Não só posso, como devo. Jesus se envolveu emocionalmente com todos nós. E envolver emocionalmente não significa prender ele às nossas convicções. Significa irradiar o nosso sentimento, a nossa emoção, ter um vínculo afetivo. Estamos aqui para ter vínculo afetivo, senão nós nos odiaríamos a todos. Não estamos para sermos separados, estamos para ter vínculo afetivo sim, porém compreender a realidade da vida, que aquela pessoa vai estar conosco talvez até amanhã, ou talvez até hoje à tarde. E é necessário que eu tenha essa visão e clareza de que Deus sabe o que é melhor para ele e para mim. Se for para ficar com aquela pessoa por 2 minutos, por 5 horas ou por 2 dias, que seja a melhor experiência, que seja o melhor momento, que guarde experiência boa para ele quanto para você. Quando nossa mente está desatenciosa, estamos desanimados, o nosso cérebro, em circuito aberto, forma no mundo intracraniano reduzida força mento-criativa. O que acontece aqui? O nosso pensamento está desanimado ou estou atendendo o meu paciente simplesmente como apenas corpo. Não estou irradiando emoção nesse sentido. O que acontece? O meu cérebro vai ficar só para as coisas mecânicas do meu procedimento que tenho que fazer como médico, enfermeiro e assim por diante. Agora, quando a nossa mente, aí nesse caso, se eu estiver desanimado, se eu não estiver bem emocionalmente, o meu emocional fica estranho, contaminado, e eu posso contaminar também o meu paciente. Por isso eu preciso estar bem também. Eu preciso estar bem emocionalmente e buscar estar bem cada dia a mais, para que eu possa promover energias boas às pessoas que estão comigo. Aqui é uma energia, um desenho como se fosse da nossa aura. O campo fica escuro. Porém, quando a gente aplica... Aqui, ó. É assim que a aura de cada criatura permanece tecida de correntes atômicas. E sobre aura, os hindus já falavam disso. Os egípcios, há mais de não sei quantos mil anos atrás. E hoje o espiritismo também traz. São o quê? A aura, ela é formada pelas correntes atômicas sutis dos pensamentos.
que nos são próprios ou habituais. Quando acionamos a vontade, olha lá, mesmo que eu não tenha perdoado por completo aquele meu familiar, eu vou trabalhar com uma energia melhor para oferecer ao meu paciente. Mesmo que eu não seja perfeito, a minha energia está um pouco melhor para eu ir tratar. Então, se eu fiquei irritado na empresa ou no hospital, vá para o banheiro, faça uma prece, se equilibra, se harmoniza, mentaliza-se. Uma coisa boa, seja qual for a doutrina religiosa dos senhores, o efeito é energético em cada um de nós, porque a vontade entrou em cena. Quando a vontade entra em cena, a minha energia se altera da aura, aí eu chego com a pessoa, chego para o meu paciente, o que acontece? Ele é mergulhado nas minhas energias boas que eu tenho a oferecer. Você vai estar só estando próximo dele, já está irradiando a sua energia boa. Isso é um paradigma quântico. Isso, doutrina espírita também traz, e outras doutrinas. Nós somos capazes de amar, de irradiar esse tipo de luz. Por isso que quando projetamos a vontade mais elevada, a nossa força-mente criativa produz uma corrente no campo da personalidade, provoca a formação de energia mental. Olha o que acontece. A vontade é um dínamo energético, é um dínamo que fortalece a energia do seu cérebro. O nosso cérebro, para estar com energia, necessita de algumas práticas de concentração, e que tem algumas práticas de concentração por meditação que nos faz irradiar ondas curtas, capazes de curar as pessoas. Isso faz com que estejamos vivenciando esse tipo de padrão energético. Essas ondas podem ter frequências maiores ou menores. Cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnética. Então, como nós espíritos somos dínamos, agora entra numa última parte. É que como nós somos dínamos espirituais, isso é importantíssimo para nós, gente. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas. Olha só, o que é um dínamo? Vamos lembrar do dínamo, do Fusquinha, ou dos carros mais antigos. O dínamo, ele transforma a energia mecânica do motor em quê? Energia elétrica. Ele diz que nós espíritos, encarnados ou desencarnados, em essência, podemos sermos comparados a um dínamo complexo, em que transformamos o trabalho psicofísico, ou seja, aquela atividade que eu estou concentrada, envolvida emocionalmente, esse trabalho prático faz com que eu transforme ele mesmo, esse trabalho, em forças mento-eletromagnéticas. Ou seja, se eu estou num trabalho fazendo mal para alguém, vamos trazendo novamente a compreensão também da palestra do Paulo César sobre a face oculta da medicina. Aquela tarefa menos feliz da Inquisição, de torturar aqueles espíritos na Inquisição, era um trabalho para muitos. Faziam ali porque era o dever que eles tinham, achavam que tinha esse dever. Era um trabalho psicofísico. Eles sabiam o que estavam fazendo, não era um trabalho puramente mecânico. Tinha uma parte psíquica de cada um envolvido. Esse trabalho de torturas, como foi mostrado, gerou neles mesmos forças mento-eletromagnéticas de mesmo padrão. Que tipo? Culpa, dor, lesões. Esse tipo de padrão acabou gerando as próprias doenças físicas das encarnações seguintes. Por quê?
Porque quando fazemos alguma coisa envolvido do ponto de vista psicológico e físico, uma atividade prática, geramos em nós mesmos energia em sintonia com o que estamos fazendo. É aquela questão de eu irradiar na forma de onda e reter as partículas. Então eles conseguiram reter partículas neles mesmos, daquele ato. Porém, se a gente faz a prática do bem, partindo para a caridade, auxiliar as pessoas, ter uma conduta dando naquele trabalho, no hospital, o melhor de nós, mas principalmente focados no bem que a gente está fazendo, geramos forças mentoeletromagnéticas superiores e que vão impregnar nosso próprio corpo físico. Por isso, mais uma vez trazendo a palestra do Paulo César, ele mencionou que agora ele é um cirurgião. Por quê? No trabalho psicofísico de uma cirurgia, que ele pede ajuda de Deus e maneja instrumentos metálicos, só que de uma outra frequência. Gera nele mesmo forças mentoeletromagnéticas superiores e que reorganizam a própria memória. Por isso que aqui eu, da mesma forma, trabalho com laser em cicatrização, laser na redução da dor de articulações. Os pacientes, grande parte, o foco é dor. Então, meu papel é eliminar a dor com o uso da tecnologia e ficar ali aplicando um laser com todo o amor. Para quê? Porque desta vez eu não estou gerando dor no corpo físico de ninguém, mas estou retirando. Quem é que precisa desse trabalho? Eu. Sou eu. Porque se eu faço esse trabalho com envolvimento psicológico e emocional, eu consigo mudar as forças mentoeletromagnéticas negativas das outras encarnações. Por isso eu preciso fazer agora. Assim os senhores. Depende de cada um. É essa a história da nossa vida. Nós precisamos fazer o bem. Mas qual é o bem? Por isso que nós perguntamos, o que eu quero da minha vida? Qual é o meu desejo interior para fazer? É ali que está a sua missão. Não por sermos missionários, mas por sermos, sim, devedores e precisarmos quitar os nossos próprios débitos com quem? Com as leis divinas. Porque tem pessoa que eu prejudiquei, ou pessoas que o Paulo César prejudicou e que já evoluíram mais que nós. E a gente está aqui, eles estão lá em cima. Por quê? Porque perdoaram, seguiram o caminho, se reorganizaram e seguiram. Agora eu estou aqui. E você, os senhores, também estão. Então aqui a gente tem uma amostra de que essas forças... Por exemplo, precisa ir para a prática. Não adianta ter teoria religiosa sem prática. Não adianta. É com a prática que a gente transforma, que a gente gera forças mentoeletromagnéticas. É com a prática. Essas forças vão atuar como emissores, receptores, conservadores de energia. E agora a gente parte para o final, nessa finalização do nosso trabalho, que é a interface mente, cérebro e saúde física. A gente já falou de saúde física, na verdade. Primeiro que as células físicas absorvem, através dos centríolos, a energia espiritual. Os centríolos, segundo a Evolução em Dois Mundos, que aqui cabe também alguns experimentos para verificarem, os microtúbulos funcionam como antenas da parte espiritual para a parte física, isso em nós. A célula é vista como um princípio inteligente de feição rudimentar. Agora, do ponto de vista prático, fazer uma prática do que a gente viu aqui, as células-tronco são agentes da regeneração. Essa energia mental que desce vai interferir em todos os pontos que temos reserva de células-tronco no nosso corpo. No folículo capilar, para cicatrização, na camada basal também cicatrização, e questões da pele, podendo gerar um câncer de pele ou cicatrizar uma ferida. E assim por diante, no intestino, todos os pontos onde eu tenho células-tronco
e que vão se diferenciar. Como é que elas vão se diferenciar nessa célula ou em outra? Conforme o padrão mental que vai descer aqui. Isso é uma coisa a ser estudado por nós. Está aqui as células-tronco, tá? Da medula e tal, e aqui vão partindo. A força mental nossa, agora a gente parte para o encerramento, a força mental. Quando a vontade está enfraquecida, estou desanimado, aqui está a energia. A vontade está bem enfraquecida. O fluido universal, lembra do éter? Lembra do fluido universal? O quê? E vai captar esse fluido e energia, as partículas, energia baixa. Quando a gente reflete, trazendo um conhecimento de moral elevada na nossa mente, acelera a vontade. Aumenta a sintonia e as partículas irradiadas terão outra frequência. Então, preciso ler, preciso estudar, preciso buscar também, sentir esse ensinamento. E quando Jesus encontra a mulher adúltera e os homens querem apedrejá-la, a gente vê um exemplo disso, da força mental de um espírito, e que a força mental de um espírito pode mudar as pessoas que estão à nossa volta. Ele foi questionado se ele deveria apedrejar ou não a mulher. Naquele momento ele escreve quais eram os pecados ou dificuldades de cada espírito. Cada homem ali, prontos com a pedra na mão, ele escreve na areia. E aí, mestre, o que o senhor nos diz sobre essa mulher? Ele se levanta e afirma: aquele dentre vós, quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Momento dos homens refletirem. Eles param para refletir consigo mesmos e prestar atenção neles, alterando o fluxo do pensamento. Eles largam as pedras no chão e vão embora. Em seguida, mulher, onde estão os vossos juízes? Se foram, mestre, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Saúde mental. Culpa, pecado, punição. Ele mostra que Deus é misericordioso. Essa é a força mental que nós também temos para fazer no nosso ambiente de trabalho ou em casa. Não a palavra que julga, mas a palavra que estimula as pessoas a refletirem. É assim que a vontade é acionada com maior potência. Porque eu parei para estudar o Evangelho de Jesus, mas a gente acaba parando também para refletir nele. Quando refletimos e fazemos a prática, ninguém segura essa vontade. Essa vontade libera energias densas da mente, perdão. É aqui que Paulo de Tarso compreende e percebe que a caridade, sem caridade, nada sou. Ele nada era. É com essa vontade acionada, com a emoção ao próximo dos nossos pacientes, que radiamos ondas curtas. A mesma onda que levou à cura dessa mulher e que ela foi citada no início do nosso seminário, pela nossa querida Paula. Jesus parou e diz: alguém me tocou. Aí Pedro: mas mestre, como diz que alguém lhe tocou? A multidão nos aperta, mestre. Pedro: alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude. Ao olhar para o chão, ele nota aquela mulher. Ela se apresenta e diz: mestre, fui eu. Há 12 anos sofria de hemorragia. Mas eu tinha certeza de que se eu tocasse em tuas vestes eu seria curada. E eu tinha certeza que eu posso ser curada. Mulher, a tua fé te salvou. Ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Amigos, pode ser que Jesus já tenha tocado os nossos corações. Agora a pergunta é:
como tenho conseguido tocar Jesus? Queiramos tocar as vestes dele para curar tudo que sentimos, todo e qualquer sofrimento que tenhamos. Busquemos ir a ele, porque ele diz: vinde a mim, todos vós que sofrerem vos achai cansados, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu manto, pois sou simples e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se estivermos sofrendo, vamos ao encontro dele. Tenhamos fé para tocar nele. E peça: mestre, me ajude para mudar a minha situação de vida. Em outra situação, peçamos como fez esse irmão aqui, humilde, Francisco de Assis. Também tocou nas vestes de Jesus, só que com outro objetivo. Um objetivo que corresponde inclusive ao da AME Norte. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aqui ele não pediu, não reclamou, não se colocou na posição de vítima diante das coisas que aconteceu com ele. Ele estava prestes a curar o Papa Inocêncio III, que iniciou as cruzadas. O Papa doente procurou. E Francisco toca as vestes de Jesus com a fé na obra. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que todos nós, nesse momento, possamos mentalmente, todos os dias, conversar intimamente com Jesus e pedir: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, para que eu leve amor, perdão, união para os meus pacientes, fé, coragem, verdade, esperança, alegria, luz, que eu consiga consolar, compreender, amar. E pois é dando que a gente recebe, nós vimos pelas paradigma da física quântica. E é por isso que a gente vivencia esse amor, quando vivenciamos a ciência unida com a espiritualidade, gera o amor universal. É só isso. Não estamos aqui para nada além da vivência do afeto. Aconchegar, abraçar, alegrar-se e seguir essa sugestão de Vicente de Paulo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e dessa maneira tenhas amor uns para com os outros. Que esse momento possa favorecer a todos nós a esquecer qualquer coisa ruim que tenha acontecido e assumir consigo um compromisso de renovação. Quero ser um homem novo, quero ser uma mulher nova e amar a quem estiver ao meu encontro. Amar o passado, amar o presente, amar o futuro, pois Deus permitiu que tudo acontecesse conosco, as boas e as coisas ruins, porque Ele sabe aquilo que a gente necessita. Existem remédios que são bons, gostosos, mas existem na vida alguns remédios bem amargos e que tanto dói a você, como dói a mim, como também doeu ao Paulo César. Só que na prática, é melhor que possamos aprender com esses remédios, curar nossa própria alma, porque é a bênção que o Pai nos dá para seguir adiante. Sejamos unidos, fortalecidos nesse amor que nos une. Que a cidade do Porto receba toda essa energia desse evento e agradecemos a presença de todos
e a paciência por nos ouvir nesse momento e que o amor possa fazer parte da nossa realidade. É possível. Se nada do que foi dito aqui ficou claro, a mais importante de todas as coisas que nós falamos aqui é essa aqui, sobre o amor nosso com cada uma das pessoas. Muita paz a todos e muita felicidade a todos vocês.